Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Olha, eu não sei se é boa tarde para você, ou se é boa noite, ou se ainda é bom dia, mas estamos nessa oração e nós cremos que Deus está no controle para poder lhe abençoar de uma maneira sobrenatural. Estamos no verso 5 do Salmo 87. Se por acaso você ainda nem ouviu as outras orações, você pode voltar aí, meu irmão, colocar na playlist do pastor Antônio e você vai encontrar todas as orações, a oração do Salmo 91, do Salmo 23, até mesmo o Salmo 141 para poder abençoar a tua vida, tá bom? Já entramos no versículo de hoje e a Bíblia diz assim, ó: "E de Sião se dirá: Este e aquele, nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá." Meu irmão, Sião, de uma certa maneira, era um povo escolhido pelo Senhor, um povo que, de uma certa maneira, era tratado com muito carinho pelo próprio Senhor. O que tem uma coisa a ver com a outra? Se você tem até dúvida sobre, de uma certa maneira, como ler esse versículo, você pode até pegar aqui na versão mais atual. Eu sempre gosto de pegar quando às vezes não entende. E olha o que tem, ó: "A respeito de Jerusalém, as pessoas dirão que todos os povos são dali, e que o Deus Altíssimo a tornará uma cidade forte." Então, quer dizer, é a mesma palavra, só que em tradução diferente. Você que é aquela pessoa que Deus cuida, que tem maior carinho, maior zelo por você, as pessoas têm que perceber que você é uma pessoa de Deus. Por isso que essa campanha é a campanha que Deus fará, meu irmão, a grandes coisas na nossa vida. Às vezes você não tem uma conduta de servo de Deus. Às vezes a sua conduta é uma conduta de uma pessoa que não se, de uma certa maneira, meu irmão, não tem nada de diferente, não se diferencia de uma pessoa que não conhece a palavra. E isso, de uma certa maneira, é algo que você tem que vigiar no que fala, vigiar naquilo que, a maneira que você vê, até mesmo na maneira que você anda, a maneira às vezes até que você se veste. Então, o povo de Sião, eles eram conhecidos. Só de olhar você já sabia que aquele povo era dali. E você? Você tem aparência de servo de Deus? Não é só ter aparência, tem que ter conduta também. Mas a própria Bíblia diz: "E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve." Agora, tem gente que não se preocupa com isso, não. Se você crê que essa campanha, Deus fará grandes coisas, grandes obras na sua vida, então você tem que começar a vigiar, meu irmão, na maneira que você anda. A Bíblia diz que quando Moisés ele desceu do monte, ele estava tão ali conectado, ligado com Deus, que a face dele resplandecia. Quer dizer, tem que existir uma diferença de você, meu irmão, que serve a Deus, daquela pessoa que não serve. Por exemplo, o que serve a Deus, ele não dá calote nas pessoas. O que serve a Deus, ele compra e paga. Agora, o que não serve a Deus, ele não está nem preocupado com isso, ele vai preocupar só com o seu próprio bem-estar. Então, eles conseguiam olhar para aquele povo de Sião e falar: ó, eles nasceram em Sião. Agora, olha o resto dos versículos, ó, do versículo: "E o mesmo Altíssimo a estabelecerá." Quer dizer, fará dela uma cidade forte. Mas por que Deus não tem feito muitas pessoas se tornarem fortes? Pessoas aptas a alcançar aquela bênção que às vezes ela nem imaginou receber. Porque, meu irmão, ela não tem andado de acordo com a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, você está perguntando para Deus: Deus, o que eu preciso fazer para alcançar? Deus está te falando. Deus, ele vai fazer as bênçãos, meu irmão, sem medidas na tua vida. Mas você precisa entender. As pessoas olhavam para aquele povo e falavam: olha, isso aí é lá de Sião, né? Dá para ver, só a maneira que anda. Tem gente que, de uma certa maneira, ela já chegou a ponto de alguém te virar e falar: certo que você é servo de Deus, que você é crente? Mas por que você está fazendo isso? Eu não acredito que um servo de Deus faz isso. Você, meu irmão, que é casado, o servo de Deus, ele anda como um casado, irmão. Ele anda como uma casada, né? De uma certa maneira, ele anda como uma pessoa que tem compromisso, como uma pessoa que tem compromisso. Agora, a pessoa que não, aí você olha para ela, você nem, de uma certa maneira, imagina que ela é serva de Deus, porque é tanta coisa errada, às vezes até palavrão, às vezes, de uma certa maneira, até trama coisas, quer derrubar o outro dentro da empresa, é fofoqueiro, é não sei o quê, meu irmão. Nós precisamos buscar essa diferença. Andarmos na luz e não nas trevas. Sermos sal para temperar, para poder fazer essas pessoas sentirem o gosto, de uma certa maneira, de
de vontade de ter o desejo de estar diante do Senhor Jesus Cristo como servo de Deus. Agora, e eu preciso também entender, se eu não tiver testemunho, eu preciso ter testemunho, não testemunho de mudança de vida, assim, eu era um exemplo assim apenas, né? Tem gente que sempre nasceu na igreja e fala, eu tenho que ter testemunho, aí vai lá no mundo para desviar, para aceitar Jesus de novo. Pode ser que seja tarde demais. Você tem que apresentar os frutos. Como servo de Deus, você precisa apresentar os frutos. Ah, pastor, mas não estou nem aí para o que os outros falam. Mas Jesus se preocupava com aquilo que as pessoas falavam dele. Lembra quando ele perguntou para os discípulos? E aí, o que as pessoas dizem que eu sou? Ele se preocupava com a sua fama, se preocupava. E ali a Bíblia diz que outras pessoas vinham e alcançavam o milagre por causa disso. Deus vai fazer de você uma pessoa forte, uma cidade forte, uma pessoa poderosa. Mas você precisa, atrair isso aqui. As pessoas têm que olhar para você e ver ali um homem de Deus e ver ali uma mulher de Deus. Vamos orar? Vamos entrar em oração? Amado Deus e eterno Pai, que nós possamos andar de acordo com a Tua vontade. Que nós possamos, meu Pai, poder viver, meu Pai, diferente. Jesus, a ponto das pessoas reconhecerem que o Senhor é conosco. Ah, Jesus, vai nessa pessoa que está passando a luta. Vai nesse meu irmão que está passando a luta. Oh, Jesus, eu levanto a minha voz e digo, mal, você que atua, que atrapalha, que faz essa pessoa viver uma vida errada. Vai embora em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, pela vitória. Abençoa, meu Pai, todas essas pessoas que precisam das bênçãos estão colocando os nomes agora. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém? Olha, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, tá bom? Aperta o botão inscrever-se, dá o joinha aí, tá bom? Tá bom? Dá o joinha, deixa o seu nome aí, o seu propósito e compartilha essa live para alguém. Fale dessa oração para alguém. Nós vamos ficar por aqui. Não se esqueça, você tem que ser diferente, tem que andar como servo de Deus. Abraço. Tchau, tchau.